bendecidos por toda la nación. Uma saudação muito calorosa a todos os meus santos anjos, amadores da luz e da verdade. Aqui estamos de novo com vocês para compartilhar-lhes as palavras que vêm diretamente do céu e de seu pai Melquisedeque. No tema de hoje, incredulidade do povo Israel, vou explicar como devem falar com seus irmãos, as virgens insensatas. Já que lhes disse que podem ir resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu espero que vocês falem com o pacto que eu ensinei, para que elas vejam as evidências do que fizeram, demonstrem a elas com a palavra o que eu lhes mostrei sobre sua insensatez. Se não for assim, não liguem nem busquem, porque não verão em vocês convicção. Vá até elas com evidências de que são as virgens insensatas, deuses alheios e espíritos imundos, para ver se reagem. Elas são o povo incrédulo de Israel, e vocês estão seguros disso, porque eu lhes provei com a palavra. Vocês já são mestres, e devem falar-lhes com certeza e convicção do que escutaram e creram. Meus santos anjos são amadores da verdade, e amam como amamos o rei Melquisedeque e eu. Então, se tem que lhes dizer hipócritas, virgens insensatas, digam. Falem com autoridade e com a verdade, ainda que doa. Estamos falando da vida delas. Se tenho que te dizer que está comendo migalhas para despertar o zelo em você e que pode viver eternamente, vou te dizer até que entenda. Estão mortas, e se não lhes falam com o amor e poder que está em vocês, como voltarão para casa? Lembrem-se que o amor de Deus também é exortação e advertência. Eu me lembro do testemunho de seu irmão Moisés no Equador, que perguntou a uma virgem insensata, taxista igual a ele, que havia se apartado de mim, quando ia se cumprir coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, se o edificador já não está em seu véu? E essas palavras foram as que fizeram com que seu irmão reagisse, e agora está firme aqui em casa. Essa foi sua salvação. Hoje vou compartilhar uns pontos que vocês podem usar para quando falem às virgens insensatas. Seria bom que deste tema alguém possa tirar outro folheto para enviar às insensatas. Já terminamos as palavras para o folheto que enviaremos aos jafeitas e agradecemos ao seu irmão Hugo Cecília que nos colaborou muitíssimo nisso e também está nos trâmites de preparar a arte e o desenho. Logo o terão para entregar a todo jafeíta que se encontre em seu caminho. Agora, para os pontos importantes de compartilhar com as virgens nécias, o primeiro ponto. Coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu. 1 aos Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Perguntem às virgens insensatas: estão vendo coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem? Vão te dizer que não, porque lá não existe nada novo? Então, a resposta às insensatas é: vocês não estão vendo nem ouvindo o que Deus preparou para os que o amam? Digam: vocês sabem que com Lisbete viram e escutaram coisas como nunca antes? Estiveram com ela no princípio e aceitaram que Deus estava falando com ela? Até Martim estava com ela. E te deixaste arrastar? Se cumpre em ti que é da terça parte das estrelas que foram arrastadas pela cauda de Satanás. Não vê? Não sejam hipócritas! Vocês sabem que ela foi a única que nos consolou quando nosso pai saiu de seu véu? E o que acham? Que agora se apartou dela? E está com Martim? Não sejam tão teimosas, até Martim estava com ela no princípio. Por que não veem que ele foi um traidor como Pedro? Martim é o iníquo que vai pagar por sua transgressão e os está levando enredados. Não sejam insensatos. Despertem do pó. O que sentir e escrever a Martim, diga a verdade. Você é o Satanás do século XXI, que arrastou a terça parte das estrelas? Você é um traidor como Pedro? E mostre-os as evidências. Aqui só falamos a verdade,
Goste a quem gostar, como diz sua irmã Glória Rendon. Segundo ponto. Todas as coisas são feitas novas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, do 16 ao 20. Por isso deixamos de avaliar os outros desde o ponto de vista humano. Em um tempo pensávamos de Cristo somente desde um ponto de vista humano. Que diferente o conhecemos agora? Isso significa que todo o que pertence a Cristo se converteu em uma pessoa nova. A vida antiga passou, uma nova vida começou. E tudo isso é um presente de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio de Cristo. E Deus nos deu a tarefa de reconciliar as pessoas com Ele, pois Deus estava em Cristo, reconciliando ao mundo consigo mesmo, não tomando mais em conta o pecado das pessoas, e nos deu esta maravilhosa mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu chamado por meio de nós. Falamos no nome de Cristo quando lhes rogamos: voltem a Deus. Se diz, todo o que pertence a Cristo se converteu em uma pessoa nova, quer dizer que esse Cristo tem que estar manifestado para poder vê-lo e escutá-lo e assim poder entender o que é ser uma nova pessoa. Hoje em dia é que podemos dizer com certeza que somos uma nova pessoa criados em Melquisedeque Lisbete. Isso me afirma que Lisbete é o Cristo que havia de vir para fazer todas as coisas novas. Essa é a única forma na qual alguém pode ser uma nova criatura em Cristo, porque até hoje não vimos nada novo no mundo, desde que morreu aquele Cristo há 2000 anos. E se todas são feitas novas, então estamos num novo pacto, como diz em Hebreus 8:13. Ao dizer novo pacto, deu por velho ao primeiro, e o que se dá por velho e se envelhece está próximo de desaparecer. Quer dizer que se está escutando coisas que jamais havia escutado? É porque tudo foi feito novo e o velho está próximo de desaparecer? O terceiro ponto que vão compartilhar: a terça parte das estrelas foi arrastada. Apocalipse 12:4. E sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho tão logo nascesse. Vocês são essa terça parte que foi arrastada com a cauda de Satanás, quando ele se rebelou contra Deus em 28 de maio de 2014. Quando Martim, desrespeitosamente, foi pelas costas de Lisbete para arrastar as estrelas do céu, ele disse que com certeza o tirariam do ar. E não foi assim. Lisbete quis que o deixassem falar e que todos o escutassem para que vissem como todo o escrito se cumpre. Esse homem malvado não conhece bem a Deus. Lisbete é igual a Melquisedeque. Ela deixa que as pessoas se manifestem para que se veja o que há neles. Ele mostrou ser um traidor e um falso. Hipócrita, ele disse que Lisbete quis tirar tudo dele, mas o edifício de Bogotá e os satélites estavam no nome dele. É um mentiroso, pai de mentiras. E você, pobre insensata, deu atenção a esse malvado? Vem o juízo sobre o diabo e todos os seus anjos. Te advirto que se afaste dele o quanto antes, para que não sejam partícipes de sua justa retribuição. Quarto ponto: o mistério do Pai e do Filho? João 17, do 21 ao 24. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A glória que me deste, eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste a eles como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a qual me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Vocês foram partícipes de todos os mistérios que Lisbete nos revelou, e um muito importante é sobre o mistério do Pai e do Filho. Se é um mistério, é porque a verdade sobre esse pai e esse filho está escondida e só Cristo poderia revelar a verdade de Deus. Sempre foi um amor entre esposo e esposa. O edificador disse que Lis foi trazida para o dia da transformação.
Também disse que se ele não era Jesus Cristo, que o buscassem porque tinha que estar entre nós. Obviamente, o edificador não era Cristo, porque não ficou para sempre, e o Cristo que viria não iria jamais. É certo, o Cristo que viria nestes tempos do fim veio ficar para sempre. Todos nós fomos testemunhas de quanto nosso Pai amou a Liz naquela dispensação. E como nesta nova também segue amando-a, ele disse que Liz ia seguir sendo sua esposa na transformação, e só com ela falou desde que saiu do seu véu. Esqueceram disso já tão rápido? Ao não seguir a Lisbeth, estão dizendo que o edificador mentiu, e lhes asseguro que ele não mentiu. Ele segue sendo o esposo de Lisbeth, e ela é a única que nos revelou a verdade sobre o Pai, que nenhum de nós conhecíamos. Só ela conseguiu que nosso Pai não pareça um mentiroso diante do mundo. Ela é a testemunha fiel de Melquisedeque. Ela é a que sabe e confirma que ele vive, e que seu espírito é eterno, porque ela é um com ele. Através dela é que vocês poderão chegar ao Pai. A verdade é que o Pai não está com vocês por rejeitar ao seu Cristo. Quando ela nos revelou este mistério tão grande, nos mostrou como é que ela e ele são um desde antes da fundação do mundo, algo que nós vimos com nossos próprios olhos. Como a honrou e depois que saiu do seu véu, o Espírito que estava nele segue honrando-a, só falando a ela instruções para nós, seu povo. Quinto ponto. O mistério de Babilônia, a grande rameira. Apocalipse 17:5. E na sua fronte um nome escrito, um mistério. Babilônia a grande, a mãe das rameiras e das abominações da terra. O edificador nunca nos revelou este mistério sobre Babilônia a grande rameira? Tem sentido dizer que é o Vaticano? Então por que não foi destruída enquanto o edificador estava em seu véu? Porque havia um mistério e Cristo Lisbeth nos revelou este mistério com um arsenal de versículos na Bíblia? Também se esqueceu disso? O próprio Martim foi quem disse que Babilônia havia caído em nós. Se te afasta de Lisbeth, quer dizer que a Babilônia voltou a tomar seu lugar em ti? E você segue sendo essa abominação da terra? Claro, porque a abominação da terra é toda a imundície da mente carnal, que é o contrário do que é Deus Melquisedeque Lisbeth e seus santos anjos, que só andam na luz e não há trevas em nós. Sexto ponto. A verdade do Evangelho. Carta aos Gálatas 2:5. Aos quais nem por um momento cedemos em submeter-nos, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Se existe uma verdade do Evangelho, é porque antes de ter escutado a palavra de verdade, estávamos em uma que não era a verdade. A verdade do Evangelho é o que prega Cristo Lisbeth, porque te leva a conhecer a Deus totalmente. Nela estamos completos, como diz na carta aos Colossenses 2, do 8 ao 11. Tendo cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Em Lisbeth é que habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e ninguém mais. Isso você mesmo viu, desde que nos apresentou o clássico, não endureçais vossos corações? Te recomendo que volte a escutar para que possa entender o que Lisbeth profetizou para estes tempos do fim. São palavras do próprio Deus Pai Melquisedeque para seu povo Israel. Podem vê-lo em nossa página reidesalem.com, ou se precisam de uma cópia, podemos consegui-la e enviá-la. Sétimo ponto. A dispensação do cumprimento. Na carta aos Efésios 1, do 9 ao 10. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo,
de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Também a carta aos Efésios, 3, do 9 ao 12. E de aclarar a todos qual seja a dispensação do mistério escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da Igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, conforme ao propósito eterno que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, em quem temos segurança e acesso com confiança por meio da fé nele. Esta é a dispensação do cumprimento dos tempos e do mistério escondido. É nesta nova dispensação que tudo o que se proclamou no passado tem cumprimento. Nós somos testemunhas fiéis de que é assim. Provem-no. 8º ponto. O Consolador. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho sobre mim. Lisbeth nos disse toda a verdade sobre Deus? Por que a aceitou e depois a rechaçou? Não me diga que por questões sentimentais, de homens maus e perversos, é que assim enganou Martim a muitos com lágrimas de crocodilo. Que hipócrita! Se você me dissesse que foi Lisbeth a que se apartou de Martim, então você teria razão. Mas não foi assim. Ele também estava como todos nós, perdidos e sem consolo. Até que Lisbeth nos falou. Nosso pai não falou com ninguém mais que ela. E por isso ela fala tanta sabedoria que só pode vir do Pai. E se chama Melquisedeque, o único que não tem princípio de dias, nem fim de vida, sem pais, sem genealogia. Por favor, pensem um pouco e saiam do feitiço em que estão e comecem a adorar o verdadeiro Deus. 9º ponto. Chamados a ser santos. 1 aos Coríntios 1, 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Também 1 aos Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Não fomos chamados a seguir vivendo como antes, em desordem e sem responsabilidade do que estávamos fazendo? Por que condenam a Lisbeth, se ela o que faz é limpar-nos, para que possamos ser santificados e purificados diante dos olhos do Pai? Para isso não fomos chamados. Ou você pensa que ser um imundo, vivendo nos deleites da mente carnal, agrada a Deus? Se pensa assim, então necessita escutar a Cristo Lisbeth para que possa conhecer a Deus de verdade, a fim de chegar à promessa da transformação, porque te garanto que sem Lisbeth jamais haverá. 10º ponto. João, precursor de Cristo Maria. Em João 3,30. É necessário que ele cresça, mas que eu mingue. Da mesma maneira hoje, vemos como o precursor de Cristo Lisbeth minguou para que ela crescesse, trazendo-nos as boas novas, não as boas mesmas, nem as boas velhas. Tudo foi feito novo em Cristo Lisbeth e assim, reconciliar-nos com Deus. Como lemos na segunda carta aos Coríntios 5,18. E tudo isto é um presente de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio de Cristo, e Deus nos deu a tarefa de reconciliar as pessoas com Ele. Se não creem em Cristo Lisbeth, não creram no único Deus, Pai Melquisedeque, como diz em João 12, do 44 ao 50. Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê, vê ao que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. O que ouve minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O que me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei, ela o julgará no último dia. Porque eu não falei por minha própria conta. O Pai que me enviou, esse me deu mandamento do que hei de dizer e o que hei de falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. Portanto,
o que eu falo, falo como o Pai me disse. Todos vocês sabem que sempre foi assim desde o princípio? Ela só falou o que Deus Pai a disse. Se Martim não tivesse se revelado como Satanás que arrasta a terça parte das estrelas, vocês nunca teriam ido. Mas já que são identificadas, têm oportunidade de ser reenxertadas na videira verdadeira, como diz na carta aos Romanos 11:23. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os enxertar novamente. 11º ponto. O cordeiro que tira o pecado do mundo não pode ser homem. Levítico 4:32. E se por sua oferta pelo pecado trouxer um cordeiro, fêmea sem defeito a trará. Cristo sempre foi uma fêmea, para que a lei e as escrituras não sejam anuladas. O cordeiro que tira o pecado do mundo jamais seria um varão, e sim uma fêmea. Que isso fique claro em tua mente, virgem insensata, que está esperando que regresse um Jesus Cristo varão. 12º ponto. O nome de Deus. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu de meu Deus, e meu novo nome. Pense, virgem insensata, porque ninguém neste mundo conhece o nome de Deus Pai, e só Cristo Lisbete o sabe. Martim não pode te dizer o nome de Deus, porque ele está igual os do sistema? Retrocedeu esperando a Jesus Cristo? E só com Cristo Lisbete é que podemos dirigir-nos a Deus Pai por seu nome, Melquisedeque, e no nome de Cristo, que é Lisbete. Somos ouvidos e respondidos pelo Pai. Porque tudo o que pedimos a Melquisedeque, no nome de Lisbete, nos é dado? Vocês não têm esse privilégio de conhecer a Deus por seu nome? Tinham, mas renunciaram à verdade do Evangelho para crer na mentira, como diz em 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos em sua manifestação e em seu reino. Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, admoeste, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Porque virá tempo, quando não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir, ajuntarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e apartarão da verdade o ouvido e se voltarão às fábulas. Uma fábula é um rumor que falam as pessoas, e nossa mãe, tudo o que fala, respalda com o Evangelho eterno. E tudo o que disse se manifestou, o rei a disse. Fala, que eu me encarrego do resto. Lhes advirto que não menosprezem, nem descuidem deste serviço angelical, porque nós fomos formados e criados por Deus mesmo, Melquisedeque Lisbete, para ser espíritos ministradores, para salvar aos que serão herdeiros da salvação. Mas se vocês nos rechaçam, então já não haverá mais sacrifício pelo pecado. Fizeram afronta ao Espírito Santo, e isso não tem perdão em nenhum século. Como diz em Hebreus 10, 26 ao 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma horrenda expectação de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que viola a lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou de 3 testemunhas, morre sem misericórdia. Quanto maior castigo pensais que merecerá o que pisotear o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto, no qual foi santificado, e fizer afronta ao Espírito da graça. E também Mateus 12:31. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E termine dizendo-os: lembrem-se que a Deus agradou salvar aos crentes pela loucura da pregação, como diz em 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. O que eu te falo pode soar como loucura, e se é assim,
Então, essa é a pregação que te salvará. O mundo inteiro terá a oportunidade de escutar essa palavra. E já se uniram a nós várias das ovelhas do outro redil, que Cristo Lisbeth disse que viria. Isso é para provocar ciúmes com um povo que não era povo. Fomos achados pelos que não nos buscavam e que não perguntavam por nós. Veja se arrepende de teu erro e aceita o amor incondicional e a misericórdia de Deus sobre ti, que é um ramo natural e sempre foi primícia e filho do Deus Altíssimo, Melquisedeque e Lisbeth. Abençoados com toda a bênção. Os amamos para sempre e nos vemos logo.